Olá pessoal, último bloco aí, beleza? Tranquilos, firmes e fortes. Então vamos lá, né? Que a gente fica naquela situação, não, tem que complicar, é matemática. Então vamos lá na situação. Vamos começar pela parte simples. Deixa eu apagar aqui. Raiz cúbica de 8. Ai meu Deus, raiz cúbica de 8. Então, o processo é o mesmo. Eu vou fatorar o número 8. Então, 8 por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, eu primeiro, isso, dou uma olhadinha aqui, como quem quer nada, no índice da raiz. Pô, deu certo, porque o 8 é a raiz cúbica de 2 à terceira. E aí eu pego esse 3 aqui e convido para dar uma saída. E aí eu digo que é igual a 2. O 3 fica, né? Eles ficam porque são iguais, aí a base eu convido para sair. Então eu só posso retirar essa base porque o índice da raiz, que é esse de cá, e o expoente são iguais. Agora, só uma situação interessante, eu só posso tirar a base porque os elementos são iguais. É aquela história, né? Eu até brinco, o marido chega e diz assim, eu vou sair de casa. Aí a mulher saia, mas deixe o que você tem. Então, o número, ele só sai da raiz, ele só sai de dentro de casa se ele deixar o expoente. Então, deixe os seus bens aqui e saia. Mas você só pode sair se você deixar os seus bens. Tá certo? Então a gente brinca com isso. Outra situação, vou colocar aqui um OBS, que você tem que ter um certo cuidado. Olha só. Se você tem 2 raiz cúbica de 5, e o 2 diz assim, poxa, ele está aqui fora, eu estou arrependido de ter saído. Você deixa eu voltar? Posso voltar para casa? Pode. Você retorna para dentro da casa. Aí você ganha o seu expoente. 5 vezes 2 é a terceira. Então, muito cuidado com isso. Se o número ele volta para dentro da casa, ele ganha o expoente. Então, vamos amarrar isso, como fiz aqui na Bahia, me joga na tela aí. Vamos amarrar o mal. Se eu estou dentro, eu deixo o expoente e saio. Se eu estou fora, quero retornar, eu ganho o expoente e entro. Saio, deixo. Retorno, ganho. Beleza? É simples assim. Então, tá aí a nossa situação. Joga na tela. Pronto. Caminhamos. E aí só aquela dúvida cruel. Raiz cúbica de 32, Bruno. Temos aí a raiz cúbica de 32. Eu vou fatorar o 32 por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2 e por 2 vai dar 1. Aí eu não posso deixar de dar uma olhadinha na minha situaçãozinha ali do índice da raiz. Então eu vou organizar de acordo com o índice. Aqui, ok. 2 à terceira. Aqui não deu. 2 ao quadrado. Então eu tento organizar a minha base, claro que se possível, mantendo um expoente igual ao índice da raiz. Dois à terceira
vezes 2 ao quadrado. Então, tá aí. Esse 2 de cá sai. Dois ao quadrado. Então, na verdade, nós temos 2 ou raiz cúbica de 4. 2 ao quadrado, 2 vezes 2. E aí nós chegamos nesse resultado na situação. O 2 raiz cúbica de 4. Beleza? Tranquilos aí? Então, tá aí a situação. 2 à terceira vezes 2 ao quadrado, sai o 2. 2 raiz cúbica de 2 ao quadrado. Então, 2 raiz cúbica de 4. Ok? Tranquilos? Então, essa situação aí da história. Beleza? Então, fica a dica da situação de como você vai trabalhar a raiz. Então, esse método que vocês têm aí, pode vir comigo, é tanto para raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, qualquer raiz. Então, esse é o processo da fatoração. Tá certo? Você vai decompor esses números aí com essa situação de elementos. Ok? Tranquilos aí? Para fechar a nossa caminhada, eu vou trabalhar só algumas situações, só para dar um reforço, e depois eu vou dar um macete especial de cálculo da raiz, para a gente fechar com chave de ouro. Nesse macete vai apresentar as possíveis raízes. Tenham calma. Não precisa se empolgar na cadeira não, daqui a pouco a gente vai aprender isso aí. Então vamos só treinar mais um pouquinho aqui a possibilidade de ter ou não raiz. Então, opa, deixa eu só mudar a cor aqui. Então, raiz quadrada de 64. E aí, calcule por gentileza, vocês vão dizer o quê? 64 por 2, 32 por 2 vai dar 16, por 2 vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1. Então, a arrumação não tem número, subentende que é índice 2. Então você tem o seguinte, ó, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Então, o que você faz? Poxa, são iguais. Então, por gentileza, convide a base para sair. Convide a base para sair. Então, 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 8. Claro que a raiz quadrada, gente, por favor, valeu. A raiz quadrada de 64, nós temos aquele velho conhecimento, 8 vezes 8 igual a 64. Nós não temos essa dificuldade, ok? Então aí um processo de finalizar a história. Agora eu queria dar dica a vocês do cálculo da raiz. Primeira situação, você tabela. Então, deixa eu colocar aqui essa tabela. Tabela que tranquilamente a gente responde e tal. Das raízes. Ok? Então, vamos lá. A raiz de 1 igual a 1. Raiz de 4 igual a 2. De 9, 3.
16, 4 e 25, 5. Acho que aqui não ficou legal. Deixa eu botar aqui os 5 mesmos. Pronto. Raiz de 36. 6. Então, raiz de 36, 6. Raiz de 49, 7. 64, 8. E 81, 9. Pronto. Então eu estou vendo ali na tela, vocês estão vendo aí também em casa, raiz de 1 igual a 1, raiz de 4, 2, 9, 3, 16, 4, 25, 5, 36, 6, 49, 7, 64, 8 e 81, 9. Pronto, está aí a situação. Essa tabela, ela é fundamental. Você precisa calcular. Então essa tabela ela é fundamental. Raiz de 1, 1, raiz de 4, 2, raiz de 9, 3, raiz de 16, 4. Raiz de 25, 5, raiz de 36, 6, 49, 7, 64, 8, 81, 9. Então eu quero calcular, vou começar aqui, a raiz de 144. Então a raiz de 144 está aí. O que eu faço? Eu sempre vou cortar a dezena. Então a raiz de 144, eu sempre vou cortar a dezena. Ok? Se você vai cortar a dezena, sem problema. Esse de cá, você vai olhar na tabela, sempre. Você sempre vai olhar na tabela. Sempre. Esse rapaz de cá, você vai calcular a raiz. Então, sempre você vai para a tabela, sempre você vai calcular a raiz. Então, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Pronto. Aí o que eu faço agora? Quem é que tem final 4? 4 e o 64. Então quem tem final 4 é o 4 e o 64. Então a minha raiz, ou a minha suposta raiz, 12 ou 18. 12 ou 18. Beleza? Então a raiz de 144, corta o 4, raiz de 1 vai dar 1, raiz de 4. Final 4, pode ser o 2, ó, te vem aqui, 4, 2, terminando em 4, 8. Então, uma dica importante, por isso que eu vou informar a vocês a importância da tabela. Terminou em 1, 1 ou 9. Terminou em 4, 2 ou 8. Terminou em 9, 3 ou 7. Terminou em 6, 4 ou 6. Terminou em 5, só resta o 5. Bruno, eu não verifiquei os números terminando em 2, 3, 7 e 8. E realmente, todos os números que terminam em 2, 3, 7 e 8 não possuem raiz quadrada exata. Joga na telona. Não possui raiz quadrada exata. Então terminou em 2, 3, 7 e 8, como vocês podem ver aí depois. Vocês vão observar que o número não possui uma raiz quadrada exata. Beleza? Então eles não têm raiz quadrada exata. Então essa é a ideia que nós temos aí. Agora, voltando lá, qual é o número? Aí um processo de teste. Eu vou ter que testar. Porque
esse processo, ele apresenta as possíveis raízes. Ou seja, se o número 144 ele apresenta uma raiz, as raízes são 12 ou 18. Então, 12 vezes 12, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, 1 vezes 2, 2, 1 vezes 1, 1. Beleza? E aí a raiz de 144. Pode tirar minha telinha? Então, por que 12? Porque 12 vezes 12 é igual a 144. Tranquilos? Então, é essa situação que nós temos aí na nossa caminhadazinha. A raiz de 144, que é igual a 12, porque 12 vezes 12 é igual a 144. Ô Bruno, a nível de curiosidade, poderia ocorrer uma situação que eu multiplicasse o 12 vezes 12 e não desse 144. Então eu poderia afirmar que o 18 vezes 18 é a raiz? Não. Esse processo, meus amigos, não vai apresentar para vocês a raiz. Esse processo vai apresentar para vocês as possíveis raízes. Então, se, a gente não sabe, se o número 144 apresenta uma raiz, essas possibilidades é o número 12 ou 18, tá certo? Eu vou apagar aqui e vou colocar outro quadro para não apagar ali a tela toda por causa da raiz aqui do lado. Legal aqui que a gente tem um quadro amplo. E aí não me perdoe, mas quem é matemático adora. Então, olha só. A raiz quadrada de 625. Então, a raiz quadrada de 625 acontece o seguinte. Eu vou cortar sempre a dezena. Sempre. A dezena sempre eu corto. Então, esse de cá, que é a unidade, é a tabela. E esse de cá é o 6. Então, a raiz do 6, temos um problema, Bruno. Não tem raiz exata do número 6. E agora? O que eu faço? Porque o 6 não tem raiz exata. Não tem problema, desça. Como assim desça? Depois do 6. 5. 5 tem raiz? Exata, não tem não. Raiz de 4. Aí tem. É igual a 2. Então, a possível raiz aí do número será o 25. Porque o 6 não tem raiz. Descemos para o 5. O 5 também não. Vamos para o 4. O 4 diz assim, não, eu tenho raiz, o 2. Então você tem aí o 25. Só que eu preciso realizar aquele teste. Que teste é esse? Da multiplicação. 25 vezes 25. Então 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. 2 vezes 5, 10. 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 625. 625. Pode tirar aí, valeu. Então temos aí o resultado de 625. Então esse é o processo, meus amigos. As possibilidades de raiz. Ok? Então 625, corto 2. Vai dar 25, aí 25 vezes 25, 625, ok. Se não encontrar o número, como eu falei com vocês, aquele número não possui uma raiz exata. Então esse processo, esse métodozinho, é para apresentar a vocês as possíveis raízes. Coloca o maior, vamos colocar o maior, vou apagar, viu pessoal? Olha só. Então coloquei aí já a situação. Se não tiver, você vai descendo, descendo, descendo. E aí não esqueça de realizar o teste.
Então, uma raiz que eu adoro, 1024. Então, mesma situação, 1024. O que eu faço? Corto a dezena. Sempre. Dezena, corto. Então, direita para esquerda, o segundo número, corto a dezena. O de cá, tabela, sem problema. O daqui, raiz. Então, tabela, raiz. Beleza? Então, o que acontece? Ó, raiz de 10 não tem. O 9 é igual a 3. Com o 4, nós temos o 2 e o 8. 32 ou 38. Então, 32 ou 38. É aquele mesmo processo. Eu vou multiplicar 32 vezes 32, 38 vezes 38, vou verificar a situação. Vou começar pelo 32, lógico. Né? Depois verifico o 38. Então vamos juntos? Pode tirar a minha telinha aqui embaixo. 32 vezes 32. Então, ó, 2 vezes 2, 4. Aí agora na diagonal. 3 vezes 2, 6. 64. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Depois eu vou dar dicas na próxima aula de multiplicação, divisão e tudo mais. E vou falar com vocês. Então, 4. 6 mais 6 igual a 12. Vai 1 mais 9, 10. 1024. Então, ok. Realmente, a raiz é 32. Beleza, sem problema aí. 32 vezes 32. Encontramos aí o 1024. Beleza? Pronto, meus amigos. Então, o que nós temos aí na situação? Vamos lá? Olha só. Só para a gente fechar aqui, um caso maior, sempre pede, né? Não, bota maior, mais difícil, dificulta, é matemática, tem que ser difícil. Mas... Então, vou colocar aqui uma raiz. Vou pensar em uma raiz rapidinho. Nós não fizemos ainda. 4.489. Então tá aí. 4.489. O processo é o mesmo. Chegamos aqui e dizemos 8. Por favor, não conte. 9. Tabela. 44. Raiz. Então, tá aí a situação. Aí o velho problema, 44 vai dizer que não, 43 também não, 42 também não, 41 também não, 40, tudo mais. Até encontrarmos o 36, que vai ser a raiz de 6. Então, 44 não, 43 não, 42 não, 41, 40 não, 36, 6. Pronto. Agora, o detalhe. Quem é o nosso final? Final 9. Final 9, nós temos a possibilidade de ter o 3 ou 7. Então, o final 9, nesse caso aí, ou é o 63,
ou o 67, 3 ou 7. Falei 9, desculpe, terminando em 9, então as possibilidades 3 e 7. O que eu faço agora? Eu vou multiplicar. Então, 67, pessoal. Vamos testar agora o 67. 63 não foi. Então, vamos testar o 67. Então, 67 vezes 67. Então, o que eu faço agora? Vou multiplicar normalmente. 7 vezes 7, 49, vão 4. Então, 7 vezes 6, 42. 42 com 4, 46. Então, 7 vezes 7, 49, vão 4. 6 vezes 7, 42, com 4, 46. 6 vezes 7 vai dar 42, vão 4 de novo. 6 vezes 6, 36, com 4, 40. Então, 4.489. Opa! Bateu certinho. É a nossa raiz. Então, aí você multiplicou o 67 vezes o 67. E aí deu 4.449. Então, aí eu posso afirmar que a raiz de 4.449 é igual a 67. Como eu informei a vocês, eu tenho que fazer esse processo de tentativa e erro. Então eu tenho que multiplicar o 67 vezes 67 para verificar se realmente dá o valor. Se, claro, vamos dizer assim, eu acertei o cálculo, né? Lógico, acertei o cálculo, fiz a conta. Multipliquei o 63 por 63, não encontrei. Multipliquei o 67 por 67, não encontrei. Então aí eu já tenho um grande problema na situação. Eu aí faço o cálculo do 67 vezes 67. E aí, se não encontrar, eu vou afirmar que o número não possui raiz. Tranquilos? Então esse é o método que eu queria fechar a nossa aula de hoje. Pode vir comigo, falando sobre isso. Pessoal, então, nossa primeira aula eu falei de critérios de habilidade, números primos, fatoração, conjunto de divisores, raiz. Na nossa segunda aula eu vou falar um pouquinho de números decimais, as suas aplicações de números decimais, tá certo? Vou comentar um pouco sobre potência, que é importante, noção de potência. Então, dicas de cálculo, eu vou falar na próxima aula, dicas de multiplicação, como é que eu posso ganhar tempo na multiplicação. Claro que é importante, aí eu queria pedir esse favor a vocês, tem que ter a tabuada dominada, tem que ter um domínio da tabuada, do 8, do 9, do 7, do 6. Então, vocês têm que ter essa situação. O que eu posso garantir a vocês é que na próxima aula, quem tem dificuldade, eu não vou dizer assim que tem dificuldade, mas quem tem aquele filho pequeno que gostaria de ensinar a tabuada e ele tem uma certa dificuldade na tabuada, eu vou ensinar um macetezinho com as mãos da tabuada do 9, da tabuada do 6 até o 9. São dois macetezinhos bem legais que eu chamo da tabuada da mão, tá certo? E aí eu queria indicar a vocês o meu livro de matemática básica, Teoria e Treinamento Prático, da editora Método. É um livro que pode auxiliar vocês na sua caminhada, na sua preparação. E lembre-se que são 2 aulas bônus, são 2 aulas de cálculos, situações básicas. Eu estou aqui relembrando a situação. Por quê, pessoal? Esse ano, como eu falei com vocês, 10 anos aí de preparação para concurso, e eu observo isso. Às vezes a dificuldade não está no assunto, a dificuldade está lá atrás, está lá no básico mesmo. E não é vergonha dizer isso, tá certo? É vergonha você deixar de fazer a situação por causa disso. Então, fiz aí essa revisãozinha dos velhos tempos, onde você pode realizar tudo mais. E aí, para fechar a nossa primeira aula, eu sempre gosto de dizer assim, meus alunos, eu sempre conto uma história no final, eu sempre queria dizer uma primeira história hoje, assim, para vocês, de uma frase que eu ouço bastante, porque eu acho que a motivação, vi aqui até no slogan do Sejus, muito legal, a motivação é algo diário, né, que nem banho, a gente tem que tomar todo dia, então a gente tem que se motivar todo dia. Então, lembre-se sempre onde vocês estão e aonde vocês querem chegar. E aí nunca esqueçam disso, porque a realização do seu sonho depende exclusivamente de você. É a sua garra, é a sua dedicação,
um pouco de sacrifício, sábado e domingo não te pertence mais. São essas situações que vão permitir a realização do seu sonho. Nós somos capazes de realizar o que queremos, porque só depende de nós, tá certo? Até uma situação simples, né? O pessoal aí que estuda bastante, parte religiosa, teologia, faça a tua parte, eu te ajudarei, essa certeza que eu acredito bastante, e eu acredito que vocês também que estão aí. É por isso que dizem, né, que concurso é uma fila que se faz até passar. Não existe quem não passa em concurso, existe a pessoa que desistiu de passar, beleza? Então, foi um prazer estar com vocês ao longo da nossa primeira aula. Tenham um bom dia, uma boa tarde, boa noite e até a nossa segunda aula aí de nivelamento, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa segunda aulinha.